Você pode estar cercado por pessoas, rindo em mesas cheias, trocando mensagens todos os dias, e ainda assim viver acorrentado. Não são grilhões de ferro, nem paredes visíveis. São expectativas que sufocam. São carências que consomem. São silêncios pesados, medo de ser deixado para trás, pavor de perder o outro. Essa é a prisão mais cruel, a dependência emocional. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas oferece algo mais valioso, a força para não ser escravo dela. Não existe corrente que prenda tanto quanto a ideia de que você precisa de alguém para se sentir inteiro. E não existe liberdade maior do que descobrir que você já possui dentro de si aquilo que buscava desesperadamente nos outros. Hoje, quero compartilhar com você 7 formas de quebrar essas correntes invisíveis. 7 maneiras de recuperar a sua dignidade emocional, de retomar o controle da sua mente, de voltar a andar com os próprios pés. Não será fácil, nunca é, mas a liberdade nunca se entrega sem luta. Antes de entrarmos nas lições, peço algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que essa mensagem alcance mais pessoas que ainda carregam correntes invisíveis e precisam reencontrar a própria liberdade. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho não ser escravo da minha carência." Ao escrever isso, você faz um compromisso consigo mesmo e dá um passo concreto em direção à sua liberdade interior. Agora, vamos começar. Número 1. Não transforme pessoas em salvadores. Uma das maiores ilusões da dependência emocional é acreditar que alguém virá nos salvar. Que existe uma pessoa capaz de preencher nossos vazios, curar nossas feridas, dar sentido ao que sentimos como vazio. Essa crença é perigosa porque entrega ao outro o que deveria ser responsabilidade nossa, a construção da própria vida interior. Quando você deposita no outro a função de salvador, está entregando a chave da sua paz. Está dizendo, mesmo que em silêncio, sem você eu não sou nada. E poucas frases são tão cruéis quanto essa, porque ao mesmo tempo em que coloca o outro num pedestal, coloca a si mesmo na lama. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade começa no reconhecimento do que está sob nosso controle. E ninguém controla a mente, as escolhas e os passos de outro ser humano. Você não tem como garantir que alguém fique, que alguém ame, que alguém supra todas as suas carências. Quando espera isso, você vive como escravo de uma promessa que nunca poderá ser cumprida. Marco Aurélio escreveu: "A vida de cada um é o que os seus pensamentos fazem dela." Se seus pensamentos dizem que você precisa de alguém para sobreviver, sua vida será marcada pela falta constante. Mas se seus pensamentos reconhecem que você já é suficiente, toda relação que vier será escolha, não necessidade. Não transforme pessoas em salvadores. Elas podem caminhar ao seu lado, mas não podem caminhar por você. Elas podem apoiar sua jornada, mas nunca percorrer o caminho dentro da sua mente. O maior ato de amor próprio é entender que ninguém deve carregar o peso da sua felicidade. Essa responsabilidade é só sua. E quando você assume isso pela primeira vez, começa a sentir o gosto real da liberdade. Número 2. Não negocie sua paz. Existem pessoas que trocam sua tranquilidade por um pouco de companhia, que aceitam discussões diárias, manipulações sutis, jogos de poder, tudo para não ficarem sozinhas. Essa é uma negociação silenciosa, mas devastadora. Você abre mão da sua paz em troca da ilusão de que está sendo amado. O problema é que todo relacionamento que custa a sua paz é caro demais. Não importa o quanto você se convença de que vale a pena, no fundo você sabe que está se perdendo. O preço de manter alguém que não te respeita é sempre a sua dignidade. E dignidade perdida raramente volta inteira. Sêneca escreveu: "Aquele que é corajoso é livre." E coragem, nesse caso, é a de dizer não.
É recusar a presença que cobra demais, que te sufoca, que te obriga a viver em estado de alerta. Coragem é perceber que a sua serenidade é mais valiosa que qualquer migalha de afeto. Quando você negocia sua paz, manda uma mensagem ao mundo: eu aceito ser maltratado desde que não seja abandonado. Esse é o pacto secreto da dependência emocional. E é esse pacto que precisa ser quebrado. Você não nasceu para ser refém de chantagens emocionais, nem para carregar o fardo do humor ou da instabilidade de outra pessoa. Sua paz é território sagrado. Quem se aproxima de você precisa respeitar esse espaço, ou não merece permanecer nele. E quando você finalmente entende isso, algo muda. Você deixa de implorar pela permanência de alguém e começa a escolher quem realmente merece estar ao seu lado. Não negocie sua paz. Nunca. Porque tudo o que você perder, tentando preservar o outro, será sempre maior do que aquilo que você ganha. Número 3. Aprenda a perder sem perder a si mesmo. A vida é feita de despedidas. Pessoas entram, pessoas saem, relações começam e terminam. A dor da perda é inevitável, mas existe uma dor ainda mais cruel, a de se perder junto com quem vai embora. Essa é a marca da dependência emocional, quando a ausência do outro arrasta também a sua identidade. Perder alguém dói porque rompe um vínculo, mas perder a si mesmo dói porque rompe a sua essência. Quando você entrega tanto da sua vida a outra pessoa, quando molda seus dias, suas escolhas e até seus sonhos em torno dela, a separação parece uma amputação. Você não perde apenas o outro, perde também a si mesmo. O estoicismo nos ensina a olhar para as perdas como parte natural da vida. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece é tão natural quanto as flores na primavera e as frutas no verão. A perda também faz parte da ordem do universo. Não é punição, não é injustiça, é apenas o fluxo inevitável das coisas. Aprender a perder sem se perder é aprender a guardar em si aquilo que ninguém pode levar. Sua dignidade, sua essência, seu caráter, sua capacidade de recomeçar. O outro pode se afastar, mas a sua integridade não pode ser negociada. Aceitar a perda é doloroso, mas é também libertador. Porque cada vez que você sobrevive a uma despedida sem se anular, descobre que sua força não estava na presença do outro, mas na resistência silenciosa dentro de você. Aprenda a perder, sim, mas nunca aceite perder a si mesmo. Essa é a perda irreparável e é a única que você pode evitar. Número 4. Quebre o vício da comparação. Nada alimenta tanto a dependência emocional quanto a comparação. Você olha para a vida dos outros, mede sua felicidade pela atenção que eles recebem, pela forma como são amados, pela maneira como parecem completos. E quanto mais você compara, mais sente que falta algo em você. Esse é um veneno que se disfarça de hábito inocente, mas corrói a alma em silêncio. O problema da comparação é que ela sempre rouba a sua medida interna. Você deixa de se enxergar como é e passa a se medir por padrões que não controla. O sorriso que vê no outro vira a acusação contra a sua tristeza. O relacionamento alheio se torna lembrança cruel do que você não tem. E no fim, você não vive sua própria vida, vive a vida que inveja nos outros. Epicteto dizia: se você quer ser feliz, não se preocupe com o que não depende de você. E a felicidade alheia nunca depende de você. Nem o corpo, nem o status, nem o afeto que outro recebe. Comparar-se é lutar contra fantasmas e sempre perder. A dependência emocional se fortalece quando você acredita que o outro tem algo que você nunca terá. Mas a verdade é que você só conhece as aparências. O que parece perfeito na superfície, muitas vezes é só disfarce. Enquanto você se tortura por não ser igual, o outro talvez lute contra dores que você nem imagina. Quebrar o vício da comparação é um ato de libertação.
É escolher viver no próprio ritmo, no próprio tempo, com os próprios limites. É deixar de ser espectador da vida alheia para ser protagonista da sua. A única medida justa da sua vida é você mesmo. Compare-se apenas com quem você foi ontem e trabalhe para ser alguém mais forte amanhã. Número 5. Transforme carência em criação. A carência é um fogo que consome em silêncio. É a sensação de que falta algo, de que você só estará completo quando alguém preencher o vazio que dói dentro de você. Mas o problema é que quanto mais você espera que outro sacie essa fome, mais fraco se torna. Porque carência não se resolve com espera, mas com ação. O estoicismo nos ensina a olhar para a energia que desperdiçamos no desejo e transformá-la em disciplina. Aquilo que você chama de carência pode ser visto como combustível. Em vez de gastar noites em claro esperando uma mensagem, escreva. Em vez de gastar horas imaginando cenários, mova o corpo, crie, construa algo que dependa apenas de você. Cada minuto que você investe em ação é um tijolo que fortalece a sua fortaleza interior. Sêneca dizia: a vida é longa o bastante se você souber usá-la bem. O tempo que hoje você gasta em ansiedade pode ser transformado em obra, aprendizado, autodomínio. A carência é como água represada. Se você não abre caminho, ela apodrece. Mas se você a canaliza, ela move moinhos. Não espere que alguém venha tapar o buraco dentro de você. Use essa sensação de falta como lembrete de que há algo a ser construído em sua própria vida. Escreva seu livro, aprenda uma nova habilidade, dedique-se ao que sempre adiou. Crie algo que sobreviva à ausência de qualquer pessoa. A transformação acontece quando você entende que carência não precisa ser maldição. Ela pode ser motor, ela pode ser impulso. O vazio que hoje dói pode ser o espaço onde nascerá a sua maior obra. Transforme carência em criação, e você descobrirá que a energia que antes te aprisionava pode ser a mesma que vai te libertar. Número 6. Não seja refém da sua memória. A mente tem o hábito cruel de reviver aquilo que já passou. Você fecha os olhos e volta para momentos que não existem mais. Conversas antigas, sorrisos que ficaram na lembrança, promessas que nunca se cumpriram. A memória, que poderia ser apenas registro, vira prisão. E você se torna refém do que não pode mais tocar. O problema é que a memória não é fiel à realidade. Ela é seletiva. Costuma destacar os instantes bons e apagar as dores que também existiram. Você lembra da ternura, mas esquece da indiferença. Recorda os abraços, mas apaga as ausências. Essa idealização faz com que você sofra não pelo que realmente foi, mas pelo que a sua mente insiste em embelezar. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. O mesmo vale para o passado. Não é o que aconteceu que te aprisiona, mas a forma como você revive o acontecido, enquanto continuar visitando as memórias como se fossem lugares sagrados. Você nunca avançará no presente. O passado deve ser professor, não carrasco. Aprenda com o que viveu, mas não permita que isso dite o que você sente hoje. A cada vez que você escolhe permanecer preso à memória, está se ausentando do único tempo real, o agora. Não seja refém da sua memória. Reconheça-a como parte da sua história, mas não como destino. A saudade pode existir sem que ela se torne corrente. Guarde o que for aprendizado e solte o resto. Porque ninguém avança arrastando os escombros do que já foi. O presente é o único espaço onde a vida acontece. E se você não se libertar das memórias, nunca será livre para vivê-lo de verdade. Número 7. Ame sem se abandonar. Amar é um dos maiores dons da vida. Mas existe um limite tênue entre amar de forma saudável e se perder dentro do amor. Muitos confundem entrega com anulação. Muitos acreditam que prova de afeto é esquecer de si para viver em função do outro.
mas isso não é amor, é abandono de si mesmo. Quando você deixa de lado seus sonhos, seus valores, sua essência, em nome de alguém, o que está oferecendo não é amor, mas dependência. Você se torna sombra do outro, e uma sombra nunca pode brilhar. O amor verdadeiro não exige que você se apague, mas que você permaneça inteiro, compartilhando sua força em vez de negociar sua dignidade. Marco Aurélio dizia: ame apenas o que acontece a você e foi tecido pelo destino, pois o que poderia se adequar melhor às suas necessidades? Amar sem se abandonar é exatamente isso. Aceitar que o amor deve acrescentar à sua vida, não substituir quem você é. Ele deve expandir, não reduzir. Ame com intensidade, mas não com cegueira. Esteja presente, mas não ausente de si. Permita que o outro caminhe ao seu lado, mas nunca carregue sua vida inteira nas mãos de alguém. Quem se abandona por amor não encontra plenitude, encontra vazio. Um vazio ainda mais cruel, porque é o vazio de ter se perdido de si mesmo. Ame, sim, mas ame de pé, não de joelhos. Ame com liberdade, não com correntes. O maior presente que você pode oferecer a alguém é a sua integridade, porque somente quem é inteiro consegue amar sem aprisionar. Ame sem abandonar a si mesmo, e você descobrirá que o amor pode ser uma ponte, nunca uma prisão. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a liberdade começa quando você decide não negociar mais a sua alma em troca de companhia. Até o próximo vídeo.